Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo. Hoje iremos falar sobre potenciação. Para a propriedade número 3. A propriedade número 3, ela fala que uma divisão de potências de mesma base pode ser transformada em uma só potência. Então imagine a divisão, que está sendo representada como uma fração. 7 elevado a 8 dividido por 7 elevado a 5. 7 elevado a 8 é pegar o número 7 e multiplicar ele em 8 fatores. Então, eu estou multiplicando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fatores. 7 elevado a 5 é pegar o número 7 e multiplicar ele em 5 fatores. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fatores. Se vocês perceberem, eu tenho uma divisão que está sendo representada com aquela barra da fração, e eu tenho uma multiplicação tanto na parte do numerador como do denominador. Então, quando eu tenho uma multiplicação e ao mesmo tempo está realizando uma divisão, eu posso realizar o cancelamento. Logo, esse 7 que está multiplicando na parte do numerador e esse 7 está dividindo, eu posso anular. A mesma coisa acontece com outro 7, com outro 7, com outro 7, com outro 7. Eu não vou poder cortar esses outros 3 fatores de 7 na parte do numerador, porque eu não tenho nenhum número 7 no denominador. Portanto, eu consigo perceber que o fato de eu tirar esse conceito na matemática vem da ideia de subtração. Ou seja, eu tinha a potenciação base 7 com expoente 8 e eu retirei 5 dessa quantidade 8. Ou seja, eu vou continuar tendo ainda a repetição do número 7, mas de 8 parcelas eu vou tirar 5. Perceba nessa anulação, nesses cortes que foram feitos, que eu retirei 5 dessas multiplicações de 7, 5 fatores dessa multiplicação por 7. Portanto, eu vou manter a base 7 e vai sobrar 3 fatores. 8 menos 5, 3. Então, 7 elevado a 3. Então, quando eu tenho uma divisão e a base é igual, eu vou manter a base e vou subtrair os expoentes. Vamos para alguns exemplos. No nosso primeiro exemplo, a gente tem 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 2. Como a base é igual e está fazendo uma divisão, iremos manter a base 3 e subtrair os expoentes 5 menos 2. 5 menos 2 é igual a 3, então será 3 elevado a 3. Na letra B, temos a divisão representada numa forma de fração. Como as bases elas são iguais, ou seja, 9, eu vou manter a base 9 e vou subtrair, pois está fazendo uma divisão, os expoentes 8 menos 2. Então, será 9 elevado a 8 menos 2. 8 menos 2 é igual a 6. Portanto, mantendo a base 9, subtraindo os expoentes, será 9 igual a 9 elevado a 6. Na letra C, perceba que eu tenho ainda representando uma divisão, mas as bases serão letras e não tem problema. Mas se a base é igual ainda sendo uma letra, eu vou respeitar a propriedade número 3, onde eu vou manter a base, que no caso é x, e vou subtrair os expoentes. 4 menos o expoente do denominador. O expoente do número que está no denominador é 1. Então, será 4 menos 1. X elevado a 4 menos 1. Dá para subtrair os expoentes. 4 menos 1 é igual a 3. Então, será x elevado a 3. Na letra D, eu tenho ainda a representação da divisão em forma de fração. A base é igual sendo 5, mas os expoentes são letras.
Portanto, eu vou respeitar a propriedade e vou ir até onde eu consigo realizar essa conta. Vou manter a base 5 e vou subtrair os expoentes x menos y. Como x menos y são uma junção de letras, ou seja, eu estou envolvendo álgebra, isso eu não consigo realizar. Portanto, eu paro por aqui. A propriedade número 4, ela consiste em uma potência elevada a uma outra potência pode ser transformada em uma única potência. Ou seja, imagina que eu tenho uma potência 2 elevado a 3. Essa potência está sendo elevada a um expoente 4, ou seja, 2 elevado a 3 elevado a 4. Para a gente entender como é realizado isso em uma única potência, vamos transformar esse 2 elevado a 3, vamos abrir ela em 3 fatores do 2 multiplicando, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. Lembrando que esse 2 elevado a 3 está sendo elevado a 4. Mas, qual que é a ideia de estar elevado a 4 um determinado número ou conjunto? É pegar este conjunto ou este número e multiplicar ele em 4 fatores. Então, eu vou pegar esse 2 vezes 2 vezes 2 e vou repetir em 4 fatores multiplicando. 1, 2, 3, 4. Tenho 4 fatores ele multiplicando. Perceba que, como eu tenho 4 conjuntos de 3 fatores de 2 multiplicando, essa soma excessiva de conjuntos é uma multiplicação, ou seja, eu tenho 4 conjuntos de 3 elementos cada conjunto, ou seja, eu vou fazer 3 vezes 4. Isso foi o conceito que a gente estudou no começo dessa aula sobre soma excessiva ser representado como uma multiplicação. Portanto, eu tenho o número 2 repetindo, então a base será 2, e como eu tenho esses conjuntos de 3 elementos sendo repetidos em 4 fatores, então será 3 vezes 4. Ou seja, eu tenho esse 2 sendo multiplicado sucessivamente em 12 fatores, então será 2 elevado a 12. 3 vezes 4 é igual a 12. Portanto, a gente tem que, se eu tiver uma potência de outra potência, eu vou manter a base e vou multiplicar os expoentes. Vamos para alguns exemplos. Na letra A, a gente tem 5 elevado a 4 elevado a 2. Você não precisa realizar como na demonstração anterior, de ter que abrir esse 5 elevado a 4 em 2 fatores. Você sabe que essa propriedade funciona, porque eu acabei de te demonstrar, você vai apenas aplicá-la. Vai manter a base 5 e vai multiplicar o expoente 4 com o expoente 2. Perceba que o 2 está elevando o 5 elevado a 4, é por isso que essa propriedade será possível. Coloco a base 5 e multiplico 4 vezes 2. 4 vezes 2 é igual a 8, então será 5 elevado a 8. Esse parênteses não é obrigatório. Caso você queira colocar, não há problemas. Na letra B, perceba que a base é um número negativo. E como é um número negativo, ele precisa desse parênteses, é obrigatório. Caso não tenha parênteses, esse menos não faz parte dessa potência com 2. Então, menos 3 está sendo elevado a 2 e essa potenciação está sendo elevada a 4. Então, como eu tenho uma potência de potência, eu mantenho a base, que é menos 3, e vou multiplicar os expoentes 2 vezes 4. 2 vezes 4 é igual a 8. Então, será menos 3 a base, o expoente será 8. Na letra C, perceba que eu tenho a fração 1/3 sendo base. Mas essa fração eu não consigo aplicar nenhuma propriedade 3? Não, pois esse 1 e esse 3 são bases diferentes. Então esse 1/3 será a nossa base e não será preciso aplicar nenhuma propriedade envolvida aí.
eu tenho esse 1/3 sendo elevado a 3, e toda essa expressão, toda essa potência, 1/3 elevado a 3 está sendo elevado a 4. Portanto, eu tenho potência de potência. Eu vou manter a base 1/3 e vou multiplicar 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12, então será 1/3 elevado a 12. Na letra D eu tenho x ao quadrado, tudo isso elevado a 5. Ah, professor, mas a base é uma letra. Não tem problema. Se o x² está sendo elevado a uma outra potência, eu só aplico apenas a propriedade 4. Mantenho a base x e multiplico o expoente 2 com o expoente 5. Então, será x vezes 2, x elevado a 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10, então será x elevado a 10. Caso você tenha assistido até o final desse vídeo, um muito obrigado. Te vejo até uma próxima aula.